E aí galera, canal é o Palmeirense aqui. É isso aí galera, Palmeiras e Corinthians 2-2 em um jogo que francamente era pra gente ter perdido. Francamente, se você é palmeirense, aqueles palmeirenses mais fanáticos, aqueles palmeirenses mais fervorosos, eu já tenho que adiantar que você vai me odiar e pau no seu cu, porque era pra gente ter perdido esse jogo. Era pra gente ter perdido. Um placar de 4-2 seria mais justo. Talvez uns 5-3 se desse aquele pênalti que eu vou falar, mas um placar de uns 4-2 seria o placar justo. Seria o placar justo. Por quê? 2 pontos na minha opinião. Primeiro de tudo, muita mídia clubista soberba e muito palmeirense soberbo não respeitando a agremiação. Você pode discutir o time do Corinthians. Falar que o time do Corinthians não é bom, que o time do Corinthians não é isso, que o time do Corinthians não é aquilo. Mas eu sempre falei aqui, respeitem a agremiação. O Corinthians é um time tão grande quanto o Palmeiras. Palmeiras e Corinthians é o maior clássico do futebol brasileiro, na minha opinião. Esquece Palmeiras e Flamengo, esquece Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e quem você quiser, e com todo respeito a essas agremiações. Mas pra mim, o maior clássico do futebol brasileiro é Palmeiras e Corinthians. Não existe um clássico que pare o Brasil como o Palmeiras e Corinthians para. Falaram desse jogo a semana inteira. E eu vi muita gente, muito canal palmeirense, muita mídia palmeirense. Não, que o Palmeiras vai amassar, que o Palmeiras isso, que o Palmeiras aquilo, que o Palmeiras aquilo outro. E eu sempre, até meu pai, não, que nós vai pegar, que nós vai amassar, que o time tá monstro e pá, não sei o que. E eu sempre pensei, respeitem o Corinthians. Você não tá falando, com todo respeito a essas agremiações, mas você não tá falando do América Mineiro, você não tá falando do Criciúma, você não tá falando do Red Bull Bragantino, você não tá falando do Santos, na fase atual que tá o Santos, você não tá, não tá falando do Vasco, do Botafogo, você tá falando do Corinthians. Eu sempre pensei, respeitem o Corinthians. Você pode não respeitar o time. Falar, pô, mas o time do Corinthians tá uma merda. Mas respeita a agremiação. Do mesmo jeito que várias vezes a gente já esteve mal, Palmeiras já esteve numa fase ruim e ganhou um derby do Corinthians. Porque é o Palmeiras. Respeitem o Palmeiras. Você pode não respeitar o time, é o que eu falei, você pode não respeitar o time. Mas respeita a agremiação. Respeita a camisa. Porque ao contrário desses clubinhos meia bunda aí, e eu vou falar mesmo, não tenho média não. Ao contrário de Flamengo, ao contrário de São Paulo, ao contrário de Santos, que bate no peito falando que foi campeão mundial com a Copa Toyota, o Corinthians foi efetivamente bicampeão mundial. Os únicos 2 torneios organizados pela FIFA, o único que ganhou foi o Corinthians. O Corinthians ganhou, ah não, se não me engano, São Paulo ganhou em 2005. Mas só esses times ganharam o mundial eleito pela FIFA, porque bate no peito pra falar que o Palmeiras não tem mundial, tendo ganhado a Copa Toyota. O Santos é o mais triste de todos, que o Santos comemora 2 Copas Toyota da época do Pelé. E não, que eu sou campeão mundial. Copa Toyota não é mundial não, tio. Se Copa Rio de 51 não é, Copa Toyota também não é. Acha pra mim a Copa Toyota no site da FIFA? Não acha, porque a FIFA não organizou esses torneios. A única agremiação que pode bater no peito e falar que é bicampeão mundial pela FIFA é o Corinthians. Então eu vi um desrespeito com a agremiação, não com o time, mas com a agremiação. E falando aqui especificamente do jogo, galera, nós perdemos o jogo por conta do nosso banco de reserva. Pra mim o Abel mexeu mal, devia ter mantido o time nos 90 minutos porque o nosso banco é ridículo. Nosso banco é ridículo. Nós tínhamos o Rafael Veiga e o Gabriel Menino controlando o meio de campo. O Abel substituiu o Veiga e o Gabriel Menino no momento em que nós estávamos melhor no jogo. E a partir daí o nosso meio de campo morreu. Quando ele colocou Jailson e Atuesta, ele matou o meio de campo. Não é à toa que depois disso só quem trabalhou na equipe do Palmeiras foi o Everton. Porque ele matou o meio de campo. Matou. O Jailson pesado, lento, cintura de concreto. O Atuesta, eu tô cansado de esperar um jogo bom do Atuesta. Eu simplesmente tô cansado. Eu acho impossível que na base do Palmeiras não exista um moleque capaz de entregar o que o Atuesta entrega. Eu acho impossível. E aí ele me mete na ponta o Breno Lopes, que também, pelo amor de Deus, ele desfigurou o time. Quando ele tirou o Dudu para a entrada do Breno Lopes, tirou
O Endrick, que tava fazendo uma boa partida pra entrada do Giovani, mas ainda assim, o Giovani, por uma boa pra entrada do Giovani, e tirou o Breno, e tirou o Rafael Veiga pra colocar o Atuesta e o Jailson no lugar do Gabriel Menino, ele matou o time. O banco do Palmeiras não muda jogo, com exceção do Giovani, que tem entrado bem. O banco do Palmeiras não muda jogo. Abel, se for pra pôr essas merda, não põe, cara. Deixa os caras correr os 90 minutos. Não faz isso. Não me tira o Dudu pra me pôr a porra do Breno Lopes. Não me tira, mano, o Dudu pra pôr a porra do Breno Lopes. Você matou o ataque quando você tirou o Dudu. E aí você me mata o meio de campo tirando o Rafael Veiga pra colocar o Atuesta e o Jailson no meio de campo. Você matou o meio de campo. Nós perdemos esse jogo no meio de campo. Porque a partir do momento que o Abel tirou esses dois, ele chamou o Corinthians pra cima. Porque o Corinthians sabia que matou a criação. Falou pra criação dos caras, acabou agora. E aí você tem um time com o Renato Augusto, que é disparado um dos melhores meio-campistas do Brasil, livre pra correr no meio de campo, porque o Jailson é horrível. E o Atuesta, pior ainda. Matou a nossa criatividade. Não tinha o Dudu pro drible do 1 contra 1 numa ponta, colocou o Breno Lopes. Tínhamos o Giovani, que pela primeira vez nesse ano não entrou bem. E acabou. E a partir daí o Corinthians mandou no jogo. Mano, um jogo controlado. Um jogo controlado. Quando nós fizemos o segundo gol com o Rony, o Corinthians se assustou. A partir daí só deu Palmeiras. Só deu. A única alteração que talvez eu tivesse feito seria o Endrick pelo Giovani. Mas só. Só. E ainda assim o Endrick estava fazendo uma boa partida. Porque eu não sou palmeirense que cai nessa mídia idiota. Não é que não fez gol, que não sei o que. O moleque tem jogado bem, cara. Tá faltando gol pra ele? Tá faltando gol pra ele. Mas ele tem jogado bem, mano. Ele tem feito boas partidas. Ele tava indo pra cima do... Ele tava indo pra cima do Fagner. Ele tava acabando com o Fagner. Eu tava vendo a hora do Fagner ser expulso por fazer falta nele, porque ele tava acabando com ele. Então, tipo assim, deixasse o moleque em campo. Ou substituísse ele pelo Giovani. Mas você não me tira num jogo controlado Dudu, Rafael Veiga e Gabriel Menino. Se você tivesse opções melhores no banco, beleza, mas você não tem. O banco do Palmeiras não ganha jogo. Isso é nítido. Tanto que na final contra o Flamengo, o Abel esperou até os 45 do segundo tempo para substituir, porque ele sabe o que ele tem no banco. Estamos tendo o nosso time negligenciado. O time do Palmeiras ele é muito bom. É um time cascudo, é um time frio. Mas o nosso banco de reserva não muda jogo. Nós perdemos o jogo no meio de campo. Entrou Jailson, entrou Atuesta, você matou o meio de campo. Aí você me tira o Dudu, papou o Breno Lopes, matou o ataque nas pontas. Só sobrou o Giovani e o Rony. O melhor em campo do Palmeiras foi o Everton. Foi o Everton. O Rony fez 2 gols, Veiga deu 2 cruzamentos, mas se não fosse o Everton, eu tinha tomado 4 gols, 4, 5. 4-2 ficou barato. Ou 2-2 ficou barato, porque o placar real era para ser 4-2. Graças às mexidas do Abel. Pra mim, o Abel mexeu mal no time. Muito mal. Chamou o Corinthians pra cima. E nós perdemos o jogo por conta do banco de reserva. Porque o banco de reservas do Palmeiras não muda jogo.